O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra. E como gostaria que já estivesse aceso, devo receber um batismo e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão, pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3 ficarão divididas. O pai contra o filho contra o pai. A mãe contra a filha contra a mãe. A sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Meus irmãos, Jesus não teve como finalidade da sua missão trazer a divisão e o fogo. Mas isso acontece. Porque Jesus não tem meio termo. Quando ele diz uma verdade, ele diz a verdade com os seus detalhes. Por exemplo, isso era uma coisa tão difícil de acontecer, porque antes da encarnação do Verbo, ninguém morou com Jesus. Ninguém morou com Deus, com a divindade. Ninguém tomou refeição com ele, ninguém dormiu para ver como é que ele ressona. Ninguém esteve diante dos adversários, vendo Jesus tratar com os inimigos. Com a mesma doçura que tratava os amigos. Com algumas exceções,
Porque muitas vezes o inimigo estabelece uma relação de encrenca. Aí não tem como o outro não receber a encrenca. Mas era uma novidade. Ele dizia que, com a presença dele, as famílias vão viver uma divisão. Pai contra filho, filho contra pai. Ele não diz só de um lado. Ele diz dos dois lados. Sogra contra nora, nora contra sogra. Aqui o vice-versa é perfeito. Mãe contra filha, filha contra mãe. Não tem exceção. Ninguém está acostumado a uma verdade que não tem o outro lado. Não tem uma mentira por perto. Não tem uma insatisfação pelo meio. Não tem um interesse pessoal. É destituída de qualquer ação humana. A verdade de Deus é limpa, pura. Quem não gosta vai criar caso com as demais pessoas da família, a ponto de brigar e sair para outra casa, morar noutra casa, porque não suporta quem assimilou a verdade explícita e explicitada por Deus. Não suporta. Porque a tradição é muito forte. Tem que ser um adversário que assuma os ditames de uma verdade. Vira, torna-se adversário de quem não assume o viés da pureza da verdade. Pai contra filho, quer dizer, ele vai para o absurdo. O pai e filho, a mãe e filha, a nora e sogra. Ele vai para o cerne da questão. Porque não é que ele veio inventar a briga da família. Não. A família não suporta mudar de uma tradição falsificada por uma verdade explícita. Não suporta. Porque o entremeio deixa de acontecer e aí as vertentes de uma verdade escondida começam a aparecer. E a vertente passa a ser mais importante do que a fonte. A fonte única, verdadeira, sadia. Aí ninguém suporta. Fazer com que eu consiga o pão para hoje e amanhã.
quando o natural é conseguir o pão para um mês. E os outros dias? Trabalho o outro dia. E mais o outro dia? Trabalho o outro dia. Você só pode reunir víveres mais do que para o dia, quando se trata do sábado para o domingo. Assim aconteceu na volta, no retorno do Egito para Israel. Eles arrumavam o subsídio do dia seguinte, só, a não ser quando tratava do sábado, que arranjava subsídio para o sábado e para o domingo, porque no domingo ninguém devia trabalhar. Era uma norma do regresso para Israel. E aí os patrões, os reis, os administradores estranhavam. Eu vou desmanchar o meu celeiro, que é pequeno, e vou armazenar o mais que puder. Olha o que aconteceu. Amanheceu morto. Não usufruiu. E ele tinha sido advertido pelo autor da parábola. Nem sempre o que semeia, o que planta, é o que colhe. Você está prestando serviço às próximas gerações. Deixe que elas se encarreguem de fazer o celeiro. Você só planta, você só cuida, é a sua missão. A missão do futuro não é sua. Eu vim não para gerar a paz na sua família. Eu vim gerar a divisão. Por quê? Porque eu não vou alterar a minha verdade para satisfazer a tradição de vocês. Vocês vão brigar, mas no final das contas, vocês vão entender que quando eu digo que eu não vim para trazer a paz, mas foi. Era a primeira atuação de Jesus numa comunidade não assistida por ele, era trazer a paz. Como é que ele não veio trazer a paz? A paz esteja convosco. E disse aos apóstolos, quando vocês chegarem numa comunidade, desejem a paz. A paz esteja convosco. Era o indício das prerrogativas da Páscoa. Páscoa, paz. Páscoa, alimento. Páscoa, pressa. Não deixe para amanhã. O que tem para fazer hoje, faça hoje. Paz também significa pressa. Vão embora antes que o faraó se rebele e monte o seu exército
contra vocês. Faça a passagem do Egito para fora o mais rápido possível. Se possível, às escondidas, depois da meia-noite. Amanhecendo o dia da despedida, o dia da Páscoa. O dia que inaugura a libertação de um povo que serviu à humanidade mais de uma vez, enquanto vivia no Egito. Tinha a sua geração, os seus costumes, a sua língua, a sua culinária, mas estava vivendo outra vida, outra história, outros monumentos a serem construídos, outras tarefas a serem montadas e outro sacrifício a ser sofrido. Viviam duas modalidades de vida, sendo que uma legitimamente e a outra falsamente. Eu vim trazer a divisão para esse povo. Divisão. Em que sentido? A minha verdade é única, ou assume ou não. Se não assume, vai contra quem assumiu. Assim como foram contra a ele próprio. Jesus morreu pela contradição que ele trouxe junto aos fariseus e doutores da lei. Observem, eram os doutores da lei. Andaram atrás de Jesus, não para protegê-lo, mas pelo contrário, para ser o pai que vai contra o filho, para ser a mãe que vai contra a filha, a sogra que vai contra a nora, o vizinho que vai contra o seu vizinho. Não sobra ninguém. Jesus foi aquele que evidenciou a atração para si dos nossos pecados. Mas, por outro lado, o sangue derramado lavou o pecado dos homens e os dispôs na fila para receber a graça do perdão e a acolhida, como se nós fôssemos todos filhos pródigos, com um pai cheio de misericórdia. É essa atitude do perdão final que leva à finalidade da encarnação do Verbo. Aí, em seu derredor, fogo é ateado, intrigas acontecidas e o perdão coroando toda a maldade da humanidade como vingança, como inveja, como insatisfação, derrubando quem vem pela frente para pisar com seus próprios pés o palmilhar da história da humanidade. Ainda bem que essa humanidade, em Jesus, uniu-se à divindade e se fez amigo dos homens. Eu não os considero mais servos,
seguidores, unicamente. Eu os considero amigos, porque depositei a minha verdade na consciência de cada um. Cada um depois converte essa sua consciência nos moldes da graça que lhe foi impressa. E aí, no respeito à liberdade de cada um, o vestígio de bondade que pode acontecer é enumerado como contabilidade para a aquisição do reino de Deus. No Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.